Dando sequência à nossa série sobre famílias fortes em tempos difíceis, eu quero conversar com você sobre curando as feridas no casamento. Nós sabemos que as feridas no casamento geram fragilidades e uma estrutura familiar frágil e os relacionamentos ficam superficiais. Existem muitas consequências negativas das feridas no casamento. Um casamento doente, ele gera filhos feridos. Um casamento doente gera a ruptura dos vínculos familiares, o sistema familiar, o ambiente da casa fica totalmente comprometido. Os anos vão se passando, não fazemos ideia de como essas feridas, essas dores vão marcando e desgastando o casamento. E a propósito aqui, o tempo não é agente curador de nada. Nós precisamos ser intencionais para poder enfrentar, encarar essas feridas no casamento. E a questão aqui é como que você pode mudar algo que você não conhece, né? Pode ser que o seu casamento esteja doente, pode ser que a sua família esteja adoecida. E aqui é preciso então você abrir os olhos, não só os olhos físicos, mas os olhos do seu coração, para poder identificar essas feridas no casamento e se posicionar para que você possa trazer cura e restauração. Muitas são as feridas no casamento. Veja alguns exemplos: a indiferença, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, o desrespeito, a infidelidade, a traição. Não adianta ficar somente focando nessas feridas ou nas dores. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm a tendência de fazer das suas feridas, das suas dores, dos seus traumas, o centro da sua vida. Eu quero aqui então fazer essa reflexão sobre curando as feridas do casamento, fazendo aqui duas perguntas: por que o casamento adoece e qual o caminho da cura, né? Então vamos lá, por que o casamento adoece? A resposta é porque as pessoas adoecem. O casamento adoece porque as pessoas adoecem. Um passado mal resolvido, além de nos adoecer, leva a gente a repetir alguns padrões, como eu já falei, as dores, os traumas, as feridas de uma história de vida mal resolvida, tudo isso vai refletir no casamento, gerando muitas feridas profundas, né? Porque o casamento, muitas vezes, é o encontro de duas pessoas que elas chegam ali nesse cenário do casamento com malas gigantescas, muitas vezes muito pesadas, de dores, de perdas, de traumas. E quanto mais nós investimos nessa restauração e nessa cura emocional, mais casamentos saudáveis e sarados nós teremos. Porque quando a pessoa sofre um trauma, quando a pessoa ela sofre uma dor emocional, isso vai influenciar a história de vida da pessoa, vai influenciar as emoções da pessoa. Nós não podemos minimizar ou desrespeitar o sofrimento que cada um traz da sua história de vida. E quando nós não sabemos lidar, né, com as dores, com as perdas, com os traumas que cada um vive e carrega, nós podemos levar isso tudo no casamento, e o casamento, então, ele pode ficar comprometido. Exemplo dessas dores, traumas que as pessoas carregam e levam para dentro dos seus casamentos: abandono, rejeição, inferioridades, não saber lidar com os modelos de autoridade que estiveram sobre a vida delas. E tudo isso vai repercutir nesse cenário do casamento. Então, a primeira coisa a fazer é para você investir na cura e para enfrentar essas feridas do seu casamento, é resolver sua história de vida, é buscar essa cura, a restauração. O casamento adoece porque as pessoas adoecem, porque as pessoas muitas vezes não se abrem para poder sarar e enfrentar essas dores, porque o princípio da cura nada mais é do que esse: o curar é enfrentar é trazer para frente. O problema nunca foi o passado. Eu tenho passado, você tem passado, o problema é o que nós vamos fazer com o nosso passado. Vamos viver
aprisionado neles, vamos viver acorrentado nele, vamos viver assombrado por ele, ou vamos enfrentar aquilo que precisar ser enfrentado? Então, essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer a fim de encontrar essa cura para as feridas do casamento. O porquê o casamento adoece? E a resposta é porque as pessoas adoecem. A segunda pergunta que também nós precisamos fazer: qual o caminho da cura do casamento? Qual o caminho da cura do casamento? E a resposta também vem na sequência. É o caminho do enfrentamento. Enfrentar é trazer para frente, como eu falei. O destino, muitas vezes, do casamento começa no nosso coração. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, nos traz uma reflexão sobre isso, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o destino do nosso casamento começa dentro de cada um de nós, no seu coração. Quanto mais seu coração estiver sarado, saudável, mais seu casamento vai ter a probabilidade de funcionar, dar certo. Então, a importância do nosso mundo interior, das nossas emoções, na cura do nosso casamento, é extremamente relevante, do nosso interior, da nossa motivação. Tudo isso vai gerar nossas escolhas, nossas atitudes, que vai construir o nosso caráter, que vai gerar esse ambiente do nosso casamento. Agora, é preciso aqui nós aprendemos esse princípio da autorresponsabilidade. Chamar a responsabilidade de fazer dar certo para você. Chamar a responsabilidade de fazer dar certo. Ok, às vezes você não veio de uma família emocionalmente saudável, você não veio de uma família estruturada, mas hoje você tem condições de fazer dar certo. Você tem condições de sair desse lugar de vítima e construir a sua história a dois, diferente da sua família de origem. Você é responsável por aquilo que é gerado no seu coração. Então, o caminho da cura do casamento é o caminho do enfrentamento, né? Enfrentar é você olhar para aquilo que precisa ser olhado. Então, autorresponsabilidade, você vence os traumas e enfrenta as feridas do seu casamento. O vitimismo, os traumas te vencem e o seu casamento, então, não prospera. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que meu casamento está assim? Mas por que o meu casamento chegou aonde chegou? Indiferença, mágoa, separação. Por que minha família está desse jeito? Essa indiferença, esse distanciamento. E muitas vezes as pessoas não sabem que o que levou, o que adoeceu a família ou o casamento são as dores, as feridas que cada um carrega dentro das suas emoções. Então, essa cura, ela não é fruto de um passe de mágica ou de um único evento. O caminho da cura, da restauração, é garantido ali nas Escrituras através da renovação da nossa mente. Então, para você curar as feridas do seu casamento, você precisa abrir sua mente, você precisa renovar sua mente para aprender a tratar sua esposa de uma forma melhor e diferente, aprender a alcançar o coração dos seus filhos. Às vezes nós viemos de famílias extremamente desprovidas de afeto, de carinho, de amor, e nós precisamos renovar nossa mente para poder saber de que forma se trata a esposa, de que forma nós podemos alcançar o coração dos nossos filhos. Então, curar as feridas do casamento é assumir a nossa responsabilidade como agentes de mudança. É fazer as pazes com a nossa história de vida e, a partir dali, então, não deixar nenhum peso, não deixar nada que possa comprometer as nossas emoções e, por sua vez, comprometer o nosso casamento. Então, é como eu sempre falo, esse caminho da cura exige de nós um novo posicionamento. Esse caminho da cura exige de nós uma nova visão, né? E eu finalizo aqui com a pergunta: você sabe qual que é a maior dificuldade de um casamento sarado e curado? É a indisposição de ser tratado.
é a dureza do coração das pessoas. É quando as pessoas, na sua rigidez, na sua dureza, elas acabam ficando indispostas ao tratamento e se colocam ali naquele lugar de pessoas intratáveis. Então, a maior dificuldade de um casamento curado, sarado, é a indisposição de ser tratado. Mas eu espero que você encontre esse caminho da cura da ferida do seu casamento e que assim você venha avançar, prosseguir e prosperar no seu casamento, na sua família, que é o maior bem, o maior dos patrimônios que se pode ter, sua família, sua casa, seu casamento. Deus te abençoe nessa jornada.